Prontinho, deixa eu tirar isso aqui. Então, aqui, apresentar essa dupla, né? Eu sou a Ana Paula, tudo. Estou compondo aqui para fazer o trabalho da disciplina do tópico avançado de mineração de dados com o Maurício Gonçalves Rangel, uma disciplina do professor Tiago de Paulo Faleiros, tá? O nosso tema, né, da lista que foi dado, que o professor liberou para a gente, eu e o Maurício, nós escolhemos para falar sobre curadoria de dados, que é um tema menos técnico e mais qualitativo, tá? E o artigo encontrado, um artigo bastante legal, bastante longo sobre esse tema, que é de prática de dados em aprendizado de máquinas sobre a perspectiva da curadoria de dados. Aí um framework de avaliação. Os autores são da Universidade de Toronto, do Canadá, e é um artigo recente, publicado em maio de 2024. Então, a gente começa aqui com a contextualização do problema, que a gente entende que a inteligência artificial, né, os modelos de inteligência artificial, o insumo principal são os dados. E aí a gente está falando de dados, mas dados com qualidade, né? Então, o que se percebe é que sistemas de inteligência artificial, elas podem falhar em tarefas críticas, e aí não necessariamente por conta dos algoritmos, né? Ou algoritmos mal trabalhados, algoritmos de baixa qualidade. Mas que esse problema ele advém lá do começo do processo, que é por conta dos dados, né? E dados com baixa qualidade são o quê? Dados inconsistentes, mal documentados, dados que possuem vieses ocultos e até mesmo dados com lacunas, né? Então, a curadoria de dados, ela emerge, né? A sua importância emerge nesse contexto, de trabalhar melhor o insumo dos sistemas de inteligência artificial. A motivação e a relevância desse artigo, né, desse estudo, foi entender dois aspectos. Que, a curadoria de dados, sim, é uma chave para uma tomada de decisões mais eficazes, mais transparentes e mais éticas. Só que, por outro lado, ela também é um dos fatores mais subestimados nesse processo do ciclo de vida de dados no projeto de ciência de dados. Então, por exemplo, o modelo preditivo treinado com dados não curados, mal curados, né? Ela tende a um fracasso quando implantada no ambiente real, né? Então, a curadoria, ela acaba não sendo só uma boa prática e hoje ela é uma necessidade, né? Então, não é uma prática que você escolhe ter ou não ter, claro, né? Existe o livre-arbítrio, mas se a gente quer construir modelos mais interessantes, ela passa a ser uma necessidade, de fato, do processo, ela não é mais auxiliar. Falando, né, do problema, da motivação, é importante dizer um pouquinho do conceito do que é a curadoria de dados, né? Ela é um conjunto de práticas e de processos que ajudam, né, a garantir que os dados, né, que vão ser injetados aí nos modelos, eles estejam adequados, eles estejam limpos, eles estejam documentados. E até então tudo isso parece que é um pouco técnico, porque é o que a gente mais ouve, mesmo como cientista de dados, né, que é a parte mais técnica de você rotular, de você fazer o controle de versão, mas não é só isso. Tem outras práticas, né, que se agregam aí nesse processo. E aí, o que faz a curadoria de dados, ela ter mais de um aspecto. Então, ela tem esse aspecto, sim, o técnico, que é importantíssimo, mas ela também tem aspectos éticos e aspectos legais. O artigo, ele apresenta esse DCC, que é um modelo de ciclo de vida de curadoria digital. Então, é como se fosse uma espinha dorsal, que vai trazer, né, elementos. Então, você tem que conceitualizar, você tem que criar, o Maurício vai falar um pouco mais disso na metodologia. Então, assim, são premissas, são elementos que devem ser considerados antes de você fazer a limpeza e o pré-processamento do dado. Então, depois ele vai explicar um pouquinho melhor, e isso aqui que vai construir todo um framework, toda a base da metodologia para a curadoria de dados.
esse estudo que foi identificado, né, que o objetivo, né, da pesquisa foi, primeiro, obviamente, investigar quais são as boas práticas, né, de curadoria de dados, e com foco, né, e esse foco no desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquinas, mas também olhar para os casos que foram selecionados, compreender se essas práticas de dados, né, se adotadas para esse contexto, se elas se alinham ou não com os princípios da curadoria. Então, não é só identificar boas práticas, mas entender se alinham ou não. E para isso aí, a metodologia ela vai propor um framework grande também, Maurício vai dizer a parte da metodologia, que que vai ajudar a identificar melhorias no processo, oportunidades, né? Então, isso tudo melhora a qualidade de vida do ciclo de dados, né? Desde a concepção até a parte final. As questões, né, que traz esse artigo, que a gente conseguiu aí identificar algumas delas, são muitas, mas foram algumas delas. Primeiro aqui a gente também colocou a pergunta e já colocou um pouco aqui da resposta, né, que foi meio intuitivo fazer desse jeito. A primeira pergunta é como as práticas de dados em projetos de aprendizado de máquinas, elas se alinham aos princípios. Então, o estudo, né, esse artigo especificamente, ele diz que sim, se alinham, né, que as práticas, porém, ainda é muito timidamente, ainda é muito limitado, e isso ainda é muito inconsistente. O artigo traz muito aonde se dá ênfase e aonde se é negligenciado, né? Então, ele vai bastante para esse lugar. Então, elementos centrais da curadoria são negligenciados, que é preservação, armazenagem, documentação, contextualização, transparência e reuso. Esses são os elementos. Agora, o que dá mais foco é a limpeza de dados e a coleta, né? E aí vai ser bastante interessante, já dando spoiler lá, que o Maurício vai mostrar, que essa é a parte quase que final desse processo, aí para colocar e injetar dados no modelo. Outra pergunta, né, do estudo, da pesquisa, fica um pouco repetitivo, mas aqui, né, quais são as etapas, de novo, que são negligenciadas por profissionais, e aqui o interessante, que depois até numa reflexão com o Maurício, a gente pensou, nossa, está repetido, mas aqui a gente pensou, já entendeu, né, o que é negligenciado e qual é o foco, então, o que é priorizado, coleta e pré-processamento, para já ir direto para o modelo, e a parte que é, né, que traz essa centralidade da curadoria, que é a preservação, a revisão ética e legal, documentação, a reflexão que trouxe para a gente, assim, quais são os profissionais que compõem todo esse processo do desenvolvimento de um modelo de aprendizado de máquina, né, para construir uma IA. E a gente sabe que a gente tem um engenheiro de dados, que trabalha toda a parte da arquitetura, e o cientista de dados, que vai trabalhar aí na elaboração, nas métricas, enfim, na construção dos modelos. Porém, esses profissionais, como formação, eles são bastante técnicos, então tem muita estatística envolvida, muita computação, da computação a gente vai entrar muito na questão da arquitetura de dados, né? Só que eles não têm elementos suficientes para construir esse lado mais ético e legal da curadoria de dados. Então, a gente parece que está faltando, né? A gente identifica elementos como, por exemplo, a formação, puxando aqui, né, outras ciências, a biblioteconomia, ela faz esse trabalho de curadoria, desse cuidado com a informação, com o material que chega, né? Arquivologistas. E um caso, assim, que eu nem sei, né, Maurício, se ainda existe, a gente fala, né, quando a gente trabalha banco de dados, principalmente relacional, a gente tem, né, o DBA, que é o cara que vai organizar toda a estrutura, a administração ali do banco de dados, mas quem é que vai, para fazer essa construção, fazer esse levantamento dos requisitos, né? Que é um outro profissional que é praticamente quase esquecido hoje, que é o analista, né, o Maurício? Administrador de dados. O administrador de dados. Então, né, como a engenharia de requisitos, né, que vai construir, que é o conceitual, né, que vai pegar a linguagem do mundo real para depois traduzir para a linguagem de máquina. Então, esse cara, ele é a ponte. E hoje o que a gente sente é que nesse processo da construção de modelos também falta essa ponte antes da gente
sair colocando tudo que é dado, tudo que é dataset, informação para a construção de um modelo. Perfeito. A última pergunta que a gente selecionou aqui para colocar é se é possível criar um framework sistemático que avalie a qualidade das práticas de dados com bases nos critérios da curadoria. E é exatamente isso o que o artigo está propondo. Ele está propondo esse framework, né, a partir aí de uma coletânea de diretrizes internacionais. Então, né, o Maurício também vai tratar isso na metodologia um pouco melhor. Então, esse DCC, né, que é essa espinha dorsal, né, ela tem relação para a construção desse framework, e esse framework ele ajuda, né, ele permite o quê? Exatamente fazer esse alinhamento, né, promover um alinhamento do que é da parte mais técnica e o que é de responsabilidade ética. Também vai diagnosticar questões mais frágeis e tal. Então, esse framework que vai trazer aí na verdade, esse DCC, ele traz essa espinha dorsal para a construção do framework. A hipótese, né, obviamente, sim, quando a gente fala tudo isso, aí dizer da hipótese é que, assim, a hipótese do artigo é que sim, né, há curador de dados, né, documentos, conjunto de dados bem documentados, curados, eles, segundo diretrizes, né, que não são da cabeça de ninguém, mas são reconhecidas internacionalmente, elas vão produzir, sim, modelos mais precisos, mais reprodutíveis, mais auditáveis, mas, assim, e que a curadoria, ela passa de dados a ser um pilar central para que a gente construa, né, IAs mais responsáveis, né, já que é para reproduzir o comportamento humano, que sejam comportamentos mais responsáveis. O artigo está baseado, obviamente, em trabalhos anteriores, focou bastante, tem outros, além desses 4 aqui, 4 selecionados, mas traz bastante esse segundo Datasheets for Datasets, que é uma ferramenta de apoio importantíssima nesse processo, e além de outros artigos bem interessantes também, que vai falar de assuntos específicos, como esse último, a perspectiva crítica Data Feminism, bem legal, e entre outros. Agora eu vou passar aqui para o Maurício, que vai falar sobre a metodologia aí da curadoria de dados. Isso. O artigo ele apresenta uma abordagem geral, né, sobre o objetivo da metodologia, né, que é avaliar as práticas de dados em projetos utilizados máquina, a partir da lente da curadoria de dados, com base nos princípios da curadoria digital, né. Então, ele usa o conceito da curadoria da arquivologia, né, como a própria Ana mencionou anteriormente, justamente para poder criar essa metodologia, esse framework. Então, como foi feito, né? Ele foi realizado a partir de uma análise qualitativa de 25 documentos que descrevem as práticas de machine learning, com foco em como esses dados são tratados nesses projetos, né? Então, ele analisa esses 25 documentos, né? Além de análise do modelo do ciclo de vida da curadoria digital, ele utilizou essa lente, quando fala lente, nesse foco, né? Ele focou justamente no conceito da curadoria digital, né? E a partir daí foi desenvolvida a aplicação, né, do framework para avaliação. Então, ele usou toda a proposta, todo o framework para fazer essa avaliação desses documentos que foram classificados, que ele selecionou de forma qualitativa. Né? Então, seria essa ideia macro, né, e a partir daí ele vai para um fluxo, né, que é o fluxo de desenvolvimento. Pode me dar, por favor, Ana? Então, as fontes de dados analisadas, né, são 25 documentos relacionados no projeto, né. Os tipos de documentos variam entre artigos de dataset, documentos de fonte de dados, modelo de cards e guia de desenvolvimento de datasheets e for datasets, né, que é o que ele usou mais, né, desses elementos. As fontes incluem projetos como, esses são os documentos que ele usou para fazer a validação, para fazer a curadoria. As fontes de dados incluem projetos de ImageNet, Allen NLP, OpenAI, GPT-2, BERT, dentre outros, né, que ele utilizou como referência de fontes. E aqui está a etapa do processo da metodologia, né, a metodologia de desenvolvimento foi essa. Então, ele usa os princípios da arquivologia, né, para a gente poder aplicar dentro desse conceito da curadoria digital os conceitos da arquivologia, né, que são os conhecimentos, né,
um fato importante é que a curadoria no modelo dele ele não é um auxiliar, ele é um pilar. Então, ele é como se fosse um processo-chave, né, para você poder entregar dados de maior qualidade, né, com controle, né, dados de altíssima qualidade. Então, ele realiza a revisão literária, né, então ele analisa toda a revisão literária. Em seguida, né, ele faz a realização do mapa conceitual, dos conceitos, né, ele analisa se os conceitos estão coerentes. É bom enfatizar que nessa parte, justamente você, na revisão literária e o mapeamento de conceito, é para você não gerar incongruências, né, gerar dados dúbios, né, divergentes, né. Então, tem que ter um propósito, entre são dados reais, são dados que são contextualizados, são dados corretos, são dados que são comprovadamente corretos, né, para evitar que a inteligência artificial, que os algoritmos de machine learning, possa estar processando, né, dados errados e gerar resultados incorretos. Então, a ideia é essa, a gente mapear essas fontes, né, e a partir daí a gente começa a desenvolver o framework conceitual, que é justamente a preparação desses dados e a validação desses dados, né. A partir daí, a gente parte para a interoperabilidade, né, a interatividade da rúbrica de desenvolvimento. O que seria isso? Eu vou explicar um pouquinho o que seria essa rúbrica. A rúbrica é justamente o processo de você validar os dados que vão estar sendo selecionados para entrar no modelo. Então, a gente precisaria fazer como se fosse um metadado do processo. Então, que consiste em quê? Em um ciclo iterativo. Como, por exemplo, começando pelo a primeira etapa seria justamente isso aqui, é a consulta literária existente. Existe uma literatura, algum artigo, alguma coisa que comprove esse dado, ele vai validar. Então, eu vou mostrar para vocês mais à frente o documento da rúbrica, e vocês vão entender melhor, né, que a gente entende melhor como é que é montado lá. Então, existem vários campos, esses campos definem critérios, né, que a gente vai validar e seguir o princípio, né, que são aplicados na arquivologia dentro da parte dos dados. Então, a partir dessa análise, nessa consulta da literatura existente, ele começa a classificar. E a partir daí, ele forma faz a adaptação dos conceitos para o trabalho de machine learning. Então, ele pega esses conceitos que estão na literatura e começa a trabalhar, né, ver se esses conceitos estão realmente corretos para que possam ser trabalhados por um algoritmo de machine learning, né. Nessa etapa, a próxima etapa é justamente você adicionar, remover, atualizar dimensões e critérios. Aqui eu vou dar uma ênfase um pouquinho para a gente poder entender melhor, é o seguinte, então, um algoritmo de machine learning, ele segue a FAIR, né, que é um dos itens da FAIR é justamente você entregar padrões, então você vai ter que montar datasets, né, e esses datasets, eles têm que ter uma estrutura mínima para que os algoritmos, para que a tecnologia TI, né, possa processar esses dados de forma eficiente. E muitas vezes as fontes de dados são fontes que possuem classificações distintas. Um exemplo, hoje, sexo, né, que no padrão, alguns anos atrás, era binário. Hoje a gente trabalha com conceitos não binários. Então, a gente precisa dar uma atualização nesses dados. Então, justamente, nessa etapa é o momento em que a gente pega esses dados e começa a validar esses dados, a preparar os dados, a corrigir, né, esse dado aqui, ele está precisando, não necessariamente tecnicamente ir lá no dado e trocar, mas sim já prever que esse campo precisa ser ajustado. Né? Então, trazer, né, o Maurício, aspectos do mundo real, né, de fato. Né? Exatamente. Então, aqui a gente pode confundir um pouquinho, porque pode estar pensando que é um processo da engenharia de dados, mas não é. Aqui ele vai classificar se esse dado precisa sofrer ajuste, entendeu? Tipo assim, isso aqui é um dado que em uma fonte era binário, hoje, no contexto atual, ele não é mais binário. Então, hoje a gente tem que considerar, existem fontes, né, mais modernas, porque você trabalha com um legado que tem dados lá de 10, 15 anos atrás, ou 20 anos, e você vai ter também que trabalhar com dados que são recentes, né, que são mais contemporâneos, né, então, esses conceitos, como eu falei, o sexo passa a ser um critério que ele coloca lá na planilha como passível de ser ajustado, ou tem que ser removido, ou tem que ser atualizado. E aí ele analisa esses critérios e essa dimensionalidade, ele coloca o critério por quê. E você sabe por que a gente tem um controle do que a gente está alterando, né? A partir desses ajustes, aí o que o modelo faz? Ele faz
uma revisão e discute se isso realmente é pertinente. É o que a Alan fez aqui agora. Ó, o mundo evoluiu, a gente falou isso. Antigamente era assim, hoje é de outra forma. Então, o modelo tem que representar a realidade. E a realidade hoje é diferente do que era há 15, 20 anos atrás. Então, ou seja, o comportamento humano, né, já não é mudou. como era, né? Então, Exatamente, exatamente. E a ideia da curadoria é isso, é você trazer uma fonte de dados confiáveis e contextualizar elas de uma forma correta, ética, né, dentro das novas estruturas, né, dentro das novas culturas, né, na forma como a gente hoje está atuando, mas não, aí é o grande detalhe, não é eu mexer no dado, é eu apontar por meio do meu framework o que eu tenho que fazer, o que eu fiz, entendeu? Essa que seria a ideia da metodologia, perfeito? E a partir dali a gente faz o quê? Depois que a gente fez a revisão e as discussões foram definidas e foram consideradas pertinentes, nós passamos para a parte de aprimoramento e avaliação de uma possível interação. Então, por exemplo, a gente analisou aqui, nesse primeiro exemplo, vamos analisar que não pode ser binário. Mas por quê? Aí a gente passa de novo para o ciclo, começa a analisar os conceitos, né, começa a repetir a contextualização literária, começa a validar, começa a passar todo o ciclo de novo para poder validar se realmente é isso mesmo, se isso vai ser importante para o modelo, realmente essa informação é a informação mais adequada, mais coerente, mais hoje, mais pertinente para a realidade que nós vivemos hoje, que dá dentro dos princípios éticos, tá? Então, e que não vai estar expondo, não vai ser tendencioso, não vai gerar viés. Então, a grande eu digo assim, a grande sacada do fluxo é essa possibilidade desse looping aí, né? A gente poder estar sempre evoluindo e analisando e melhorando os nossos dados, né? A nossa documentação e nossa gestão dessas informações referentes aos dados. Após esses dados eles serem considerados ok, ele vai para a ferramenta de desenvolvimento. O que essa ferramenta de desenvolvimento faz? Ele começa justamente a tentar preparar esses dados, aí sim, já começando a trabalhar com dados, né, e aplicamos, né, por meio dessas ferramentas, o que nós validamos na curadoria. E aí a gente começa a preparar esse dataset, e em seguida, né, vamos aplicar esse conjunto de ferramentas, né, para ser avaliado dentro dos conjuntos de datasets da machine learning. E aí processa, né, faz a análise, vê e faz as avaliações, né, realmente, a gente colocando, por exemplo, esse exemplo que eu dei ainda há pouco, referente ao sexo, né, se a gente colocar não binário, hoje o conceito não binário dentro do nosso dataset, quais são os impactos que ele começariam a apresentar, né, e aí a gente começa a fazer essa avaliação, e depois a gente compila, né, os resultados e as visões, né? O que a gente conseguiu visualizar a partir dali. Então, o modelo realmente conseguiu traduzir a realidade, ele conseguiu ter inteligência para fazer uma regressão, uma classificação, ou identificar algum ponto que nós, assim, por meramente analisar os dados, não conseguiríamos ver se não tivéssemos feito os ajustes, nem conhecido tão profundamente os nossos dados, né? Então, seria essa o resultado a ser avaliado. Então, eu vejo o fluxo nesse contexto, beleza? Podemos passar para a próxima. Como eu falei, né, o modelo, a proposta apresentada pelos autores do artigo, né, eles não foram criadas assim, eles não são os inventores, né, eles são proponentes de aplicar o conceito já conhecido, né, conceitos existentes de outras áreas da ciência, né, como a arquivologia, como a biblioteconomia, né, como o controle de arquivamento, como análise, né, de legais, né, não é somente isso, mas também tem os princípios, né, da LGPD. Eles usaram o framework que é bastante difundido, né, que é uma diretriz de 2016, que ela é uma diretriz internacional, que é o FAIR, né, que o FAIR pega. Cada letra dessa palavra, dessa sigla, representa uma característica, né, como, por exemplo, o F representa se o dado ele é encontrado. O que quer dizer isso? Os dados e metadados devem ser fáceis de encontrar por humanos e sistemas computacionais. Então, os dados têm que estarem acessíveis eles têm que tem que ter uma facilidade de serem achados. São dados assim que a gente consiga buscar, né? Consiga ter acesso, consiga localizar, né? Eu preciso de dados localizáveis, né? Não são dados que foram criados ou gerados pela própria inteligência, mas sim são dados existentes. Segundo critério, seria o acessível, né? Eles são acessíveis, esses dados devem ser acessíveis. Como assim? Aqui entra muito a questão da LGPD, no sentido de você
ter acesso a dados que são autorizados, né? Hoje, por questão ética, você não pode acessar dados não autorizados, né? Então, as empresas, as companhias, os dados são muito sensíveis, né? Hoje nós temos leis que protegem a intimidade, né, das pessoas, a privacidade das empresas, das pessoas civis também, pessoas Bem, né, físicas. por isso fala um pouquinho também da parte que é técnica, né? Como é que ele é acessível? Ele tem uma API que é de integração, tem que ser mapeado, né? Como que é essa acessibilidade? É um download que a gente faz, né? Exatamente. Então, ele tem download, tem o acesso também tem esse critério de avaliação e tem também essa questão técnica de fazer o download, né? E APIs, né? Com as APIs que eles vão liberar, às vezes a API é para um público específico, então, geralmente, isso. Para quem tem acesso, tem direito ao acesso. Ou o dado é público ou o dado é privado para alguns, né? Seria esse conceito. E onde estão esses dados? Para a gente poder acessar. A interoperabilidade, né, que seria a parte de... Os dados devem ter formatos padronizados e compatíveis com as plataformas, né, então a ideia ninguém é dono de tudo sozinho, então a gente tem que ter ferramentas que processam as informações, então a uniformização dos dados é um tema bastante discutido nesse mundo acadêmico, no mundo comercial também, em relação à interoperabilidade dos sistemas. Nós estamos falando de inteligência artificiais, né, várias empresas desenvolvendo, várias empresas, pessoas, cientistas, academias, universidades desenvolvendo modelos, e então os dados têm que ter um uniforme, porque o trabalho é muito grande, então tem que ter uma uniformização desses dados, né, para que haja evolução, né, então seria essa ideia da interoperabilidade. E a reutilização, né, que os dados devem ser suficientemente descritos e licenciados para reutilização futura. Então é isso, a gente mapear, usar ferramentas como o Git, versionar, fiz a limpeza do dado, atualizei e tal, então a gente vai criando esse contexto, né, esse contexto de, como um bitmarking, né, para a gente poder pegar o bitmark, né, e analisar, né, como é que está evoluindo. E essa parte, né, é interessante, porque você tem às vezes, uns dados que são trabalhados, né, com todos esses princípios, e entender quando fala dessa reutilização, se em outros contextos eles Sim, cabem também, né? Então, isso exatamente. tem que entender exatamente aonde esses dados vão ser utilizados, né? Se eles servem o mesmo propósito e ainda assim eles servem, eles podem ser reutilizados para outros estudos, para outras coisas, acho que tem um pouco relação com isso, né? Exatamente. E o controle, né, igual a gente colocou no exemplo lá do sexo, né, há 20 anos atrás era binário, hoje já evoluiu, então a gente tem quanto houve essa evolução? Como é que houve uma progressão das leis, né, então eu acho que é também por aí também, igual a Ana falou. Então, ele segue, então, esses princípios. O framework, né, então, etapas de avaliação do framework, então, o framework, segundo os princípios, né, apresentados no artigo, tem as etapas da curadoria, que são conceitualizar, criar e receber, avaliar, selecionar, ingerir, preservar e armazenar, acessar e reusar, e transformar. Então, no conceito de conceitualizar, é o propósito do dataset, né? Se o propósito que o dataset foi criado, realmente ele está claro, ele tem objetivo, ele realmente atende às perguntas que a companhia, ou que o modelo precisa responder, o modelo de inteligência artificial, né? Então, a gente começa pelos primeiros conceitos. A partir dali, a gente começa a fazer na etapa de criar e receber, a gente começa a fazer a análise da origem desses dados, os aspectos éticos, né? Se esses dados realmente, de onde eles vêm, se a gente está coletando dados de forma conforme determina as leis, a legislação local, não estou roubando dado, não estou infiltrando, não estou invadindo, entendeu? Eu não estou publicando informação não autorizada, esses dados são realmente pertinentes, ele não tem critérios que feiram a integridade de alguém, então tem toda uma análise profunda em relação às características e aspectos éticos, né? Avaliar e selecionar, são os critérios que nós vamos adotar para selecionar os dados. Então, quais são daquele conjunto de dados, né? A inteligência artificial, ela vem de um conceito bastante abrangente, ela surge a partir do conceito de Big Data, né? Então, hoje a inteligência artificial só é possível justamente por conta desse volume gigantesco de dados tratado, catalogado, para a gente poder começar a submeter aos modelos, né? Então, o advento do Big Data evoluiu para o conceito do Machine Learning. Então, o Big Data, eu digo que ele é o início. Só que o Big Data, a gente até brinca na área de engenharia, né? O Big Data não tratado, ele vira um pântano, né? A gente começa a criar os data lakes e ele vira um pântano. E o pântano não tem utilidade, então a gente precisaria classificar para evitar ter pântano, né? Pântano de dados
é o pior cenário possível hoje para a área de Big Data e também, né, como fonte inicial para você aplicar nos modelos de Machine Learning. Então, a gente precisa ter critério para avaliar os dados e classificar esses dados. Então, isso aí seria a parte de avaliação e seleção. Ingerir os dados, estruturar e organizar os dados. É a estrutura e organização dos dados. Como esses dados devem ser estruturados, né? Às vezes a gente precisa de campos e dimensões que não estão previstos nos dados. Então, a gente precisaria classificar e começar a montar, né, as estruturas que vão ser utilizadas pelo modelo. Né? Então, a gente precisaria, às vezes, precisa de informação que fazer a classificação, a correlação, né? A palavra é essa, correlação entre vários dados para ver quais são os dados pertinentes a atender ao propósito do dataset, né, que foi mencionado acima. Preservar e armazenar as informações, né, então a gente precisa versionar e o arquivamento, versionamento e arquivamento. Aqui entre as ferramentas de Git, a gente começa a pegar o dataset, então para cada propósito, igual eu falei, o data lake, né, a estrutura que a gente geralmente usa no conceito para catalogar grande quantidade de dados digitais, ele vem por meio dos seus buckets, né, que seriam como se fosse baldes onde ele classifica esses tipos de informações. Então, para cada conceito que eu preciso, cada propósito que a gente precisa atender, que o nosso modelo precisa atender, ele precisaria coletar uma quantidade diferente de informações. O meu dimensionamento ele é diferente de acordo com o meu contexto. Apesar dos meus dados estão lá, gigantes, né, eu preciso avaliar pontualmente o que vai atender a minha demanda. Um exemplo clássico, análise de log. O log, por exemplo, de equipamentos. Um equipamento de informática emite vários logs. Eu preciso analisar, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui na minha área, só para sair um pouquinho da switches, né? Então, switch, digamos, é um equipamento de rede de interconexão, em que, em alguns cenários, eles são sistemas críticos, onde pode parar uma companhia inteira, caso eles danifiquem em um período. Então, o que acontece? A gente começa a fazer o seguinte, começa a coletar esses logs e começa a filtrar campos dali. Então, para um contexto, eu preciso coletar essas informações para identificar um possível erro. Então, eu não estou querendo ver se o equipamento é bom ou ruim, eu quero saber somente o erro. Porque se eu prever o erro, eu consigo trocar o equipamento antes e evitar a indisponibilidade, entendeu? Então, para a gente só contextualizar no mundo real. Acessar e reutilizar. Então, a documentação e licença de uso, né? Os dados, eu falei, a LGPD hoje, ela define, os dados têm que ser documentados, né? E têm que ser licenciados, né? Para que outras pessoas possam usar. Então, o proprietário tem que autorizar a utilização desse dado, ele que tem que dar autorização. Isso, a nossa legislação brasileira, ela é muito clara nisso, né? Então, o proprietário é o dono do dado. O dono do dado, ele entrega a um provedor, né, que vai administrar esses dados, e esses dados, a partir da autorização dele, que esses dados podem ser utilizados, caso sejam pessoais, ou por meio de alguma estrutura de inteligência artificial, ou de alguma outra forma qualquer. Então, tem que seguir essas regrinhas, né? E a transformação, né, que é justamente o processo de limpeza e alteração dos dados. Então, é nesse processo de transformação que a gente entra no processo da engenharia, que aí, quando todos os critérios anteriores foram validados pelo framework, foram considerados, é que a gente começa a montar definitivamente a limpeza, a transformação e a preparação do dataset, né? Isso aqui é muito alinhado com o que a gente falou anteriormente, que era o CSV, o JSON, né? Os campos, o que eu vou preparar e o que eu vou atender a demanda conceitual, né? A demanda do cliente, a demanda que o meu modelo tem que atender. Então, seria essa parte da transformação. E aqui, né, Maurício, como a gente falou, né, nessa última etapa, o transformar, parece que é daqui que parte o processo, né, hoje, né, da criação e desenvolvimento de modelos, né. Então, a partir da limpeza e de alteração de dados. Então, a curadoria de dados está falando de todo esse antes de fazer isso, né, que ainda é bem escasso nesse processo do desenvolvimento de modelos, né? Exatamente. Então, para a gente ver o quanto que a gente está, né, perdendo, né? O quanto que quantas etapas anteriores a gente tem antes da gente fazer engenharia de dados, de processar, de limpar, de manusear, de ver missing numbers, sabe? É outra coisa. Isso aí vem, tudo que a gente está falando ainda é um processo anterior. Exatamente, é isso mesmo, isso mesmo. Então, hoje o modelo convencional, né, o modelo que a gente hoje adota, é esse, é um modelo mais, começou com ETL, né, lá na parte do BI, né,
e hoje nós estamos no ALT, né? Então, hoje, na inteligência artificial, no conceito de engenharia, nós traduzimos hoje para ALT, né? Transformação, carga e aí vai. Então, realmente, é o que você falou. Ferramenta de apoio, né, que ele apresenta seria o datasheets para datasets, que seria descrever a origem dos dados, a origem dos dados textuais e processos de coleta, né, e as limitações do dataset como viés de amostragem, né. Então, o que seria isso, para a gente poder traduzir de uma forma mais tranquila? Justamente, eu acho assim, que isso é o dataset, esse documento, eu vou até mostrar depois mais à frente, é como se fosse o princípio da rubrica, ele chama de rubrica no artigo, né, é o quê? Que é você entender o dado, o contexto dele, né, e se tem ou não tem viés, entendeu? Só um instante. Se tem ou não tem viés, né, peraí, deu um probleminha. Pronto, aí, então é isso, né, então ele usou o datasheet como sendo uma ferramenta, ele usou o método de curadoria, ele usou os data cards, né, para fazer justamente a coleta e o contexto de uso para análise de impactos sociais, né, se realmente esse card, por exemplo, uma análise que a gente faz bem singela seria em relação a ferramentas hoje de IA que existem e que a gente, por exemplo, classificação, seleção de profissionais, né, então até usei, eu até comentei com a Ana Paula mais cedo, tem ferramentas, né, que a gente usa e que classificam profissionais. E aí o que acontece? A ferramenta, pelo contexto que a gente avaliou, ela classificou para cargos de alta gestão homens brancos, né? E para os demais cargos operacionais colocou negros, pardos e mulheres. Então ele foi tendencioso, ele gerou viés por meio do que? Ele analisou quais são os maiores gestores das grandes companhias, né? E aí ele gerou uma inteligência artificial para as empresas que conseguem operacionalizar mais de, sei lá, 20 bilhões por ano de faturamento, acima de 1 bilhão, por exemplo, de reais, são liderados por homens, por exemplo. Aí eles colocam isso como sendo uma verdade. Então, é um viés que gera impacto social. Então, a ideia dos cards é isso, é começar a usar, selecionar dentro do conjunto de dados informações não nesse conceito, não nesse contexto de perfis, assim, pessoais, né, e sim de competências. Então, acho que é por aí que os cards começam a funcionar, né? Então, seria para coletar e selecionar quais são os campos e quais são os dados que são pertinentes para que a IA possa aprender e começar a classificar de uma forma mais inteligente, né? Menos enviesada, menos preconceituosa, né? Gerando menos impactos, né? A parte do versionamento, que é o framework que usou foi o Git ou o DVC, que são ferramentas de gerenciamento de versão. Então, ele usa para você poder classificar esses datasets. Então, o dataset vai atender uma demanda, ele vai lá e versiona ele, versão 1, versão 2, e aí vai ajustando. Conforme eu falei naquele processo que eu expliquei, ele vai fazendo a interação. Cada interação aprovada vira como se fosse versionamento em um documento de uma rúbrica independente, beleza? Análise de viés é isso que eu mencionei anteriormente, é você mitigar, tentar eliminar, né, os viés dentro dos princípios legais, né, e o licenciamento seria a relação ao LGPD também, que eu também expliquei, né, que é você ter hoje critérios para você seguir normas legislativas e você não ferir, né, princípios éticos, né, seria essa a ideia, né, e tem uma legislação. Aqui é um exemplo do documento, né, o documento de curadoria. A folha da rúbrica é justamente o dataset que ele usou como base, né, ele, igual ele falou, ele é um processo bem conceitual, né, então ele ainda não é uma ferramenta automatizada, usa princípios assim avançados em termos de automação, então simplesmente é uma ficha muito parecida com o que é feito hoje na biblioteconomia, na arquivologia, então ele usa princípios assim como escopo, ética, o pipeline. Maurício, esse aqui, né, só para dar esse documento é para dar uma tangibilidade de tudo que a gente está falando, então para cada documentação analisada, né, para a extração da base de dados, eles vão trazer esses elementos que estão nesse documento. Esse aqui, né, já é uma rubrica de avaliação. Então, assim, depois de todos os questionamentos, todas as perguntas em relação à ética, data collection, processamento, sustentabilidade, se tem os princípios FAIRs, ele vai dar uma avaliação mesmo. Se cada uma dessas linhas, cada um desses elementos, se passou ou não, e olha, então, para cada conjunto de dados, é feito para entender se aquele conjunto de dados passou ou falhou nos elementos dos princípios da curadoria, né? Então, ainda é um datasheet, sim, né?
bem manual, vamos dizer, né? Exatamente. Que ainda é feito isso, mas pelo menos aqui traz essa materialidade de tudo que foi analisado daquele documento, né? Exatamente. Aí, complementando, seria naquele fluxo, é justamente isso, é o resultado do fluxo, né? Então, a gente vê que ele vai avaliando, né, os campos, vai definindo, né, se está de acordo ou não. Aí, dependendo da situação e da criticidade, ele volta, né, para o looping lá, para poder refazer novamente e tem que ajustar os parâmetros do dado que vai ser necessário fazer uma atualização, uma deleção, né, um Ou até ajuste, uma né? própria exclusão desse documento, né? Tipo, Ou a esse exclusão. documento não serve para alimentar, né? Como Exatamente, é isso prova. aí. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, ele está casado lá, ele é justamente o documento final lá do framework, um dos documentos, né, do fluxo, né, do toolkit lá, da ferramenta de curadoria. Pode passar o próximo, vamos lá agora. As conclusões principais, né? As práticas atuais de dados para machine learning não seguem uma abordagem reflexiva ou sistemática da curadoria. Então, a Ana até falou isso lá na apresentação dela, então hoje o modelo não usa os princípios de curadoria, né? Isso aí ele vai direto a partir da coleta dos dados, por limitações de interoperação entre várias áreas, então ele já vai na área técnica direto a partir da extração, tratamento e carga, então ele geralmente faz isso, né? Hoje, né, os modelos hoje, não há uma preocupação, mas na prática hoje eles precisam de resultados, então para eles uma quantidade grande de dados processada vai gerar um resultado interessante. O foco seria, assim, acertar, mas se errar também tá aceito. Na proposta do artigo, não, vamos trabalhar esses dados com maior qualidade para a gente ter uma representação real da realidade. Né? A ênfase excessiva no volume e diversidade de dados, né, como eu falei, então o foco hoje eu preciso de muito dado para treinar minha inteligência artificial, e aí eu aceito, sei lá, 80%, 90%, 85% de acurácia, está ótimo. Não, no caso da proposta aqui, não, eu preciso de ter uma qualidade dos dados iniciais, ele vai refletir, sim, na qualidade final dos dados, chegando a uma acurácia muito maior do que 80%, 90%, vai chegar a 95%, 98%, né, chegando a valores muito próximos da realidade mesmo. O framework proposto oferece uma lente de curatorial útil para avaliar as práticas de dados, então, ele segue incorporando técnicas de dimensões técnicas, éticas e sociais. Então, ele realmente, ele traz esses conceitos da curadoria, né, de outras áreas do conhecimento, né, para a gente poder agregar dentro da prática de validação de dados, preparação de dados, né, de manipulação e mineração dessas informações, né. Ele usou ferramentas de datasheets, modelo de cards e rúbricas para mostrar a eficiência, para tornar o processo mais transparente e responsável. Então, ele quer o seguinte, qual a ideia? Ele quer pegar esse conjunto de dados, e a partir das ferramentas que ele tem hoje, que seriam essas aqui, ele conseguiria detalhar essas informações para que a gente entenda por que eu escolhi aquele. Não somente pegar tudo e falar, eu quero isso aqui, não, mas eu quero isso aqui porque a missão é essa. Eu preciso responder esses requisitos e eu escolhi esses por esses motivos, entendeu? E aí segue os princípios éticos e toda aquela parte de preservação da informação. A aplicação revelou que muitos projetos falham em preservar dados para reuso, documentos, fontes, e avaliar possíveis impactos sociais. Então, hoje é o seguinte, eu tenho uma grande quantidade de dados, eu processo aquilo, deu certo, beleza, não deu certo, o que eu errei? Ah, não, vamos corrigir tudo de novo. Tipo, meio que é meio ad hoc, sabe? É meio assim, na tentativa e erro, e vai preparando o modelo, isso aqui deu errado, vamos aumentar a quantidade de dimensões, é tudo meio que é meio instintivo, não é muito assim, técnico, né? Não tem princípios assim que você traz de outras áreas de conhecimento. Você vai lá meio que se eu alterar o campo tal, aí eu rodo o modelo. A acurácia melhorou. Vou colocar o campo tal, ou piorou. Vou tirar esse, vou colocar. Entendeu? Eu vejo assim que tem muito isso, né? Hoje os modelos, a parte de você minerar as informações que você vão colocar para treinar modelo, ela é muito ad hoc mesmo, é muito assim, não é o conhecimento que o cientista tem, entendeu? E já no modelo, na proposta que o artigo traz, ele traz uma normatização, toda uma base de conhecimento já existente de outras áreas, né, de área de arquivamento, que você vai começar a colocar isso dentro de um porquê, né, de um contexto. Eu vou selecionar esse e esse para esse contexto, por quê? Porque eu preencho o formulário, eu preencho meu dataset, eu faço meu card, e eu consigo explicar o porquê
que eu escolhi aquele volume. E aí a probabilidade disso dar certo é muito grande. Então, se eu precisar voltar, eu vou saber onde eu vou voltar e por que eu voltei. Não por tentativa e erro, entendeu? Então, essa que é a conclusão, uma das conclusões que a gente tirou do artigo, né? Esse projeto tem muitas direções, né? Eles apresentam muitas direções futuras, né? Como o desenvolvimento de ferramentas automatizadas de apoio à curadoria, né? Não tem, tudo hoje é feito por DataSheet, então ele sugere que ferramentas automáticas para fazer esse controle de porquê, de preenchimento automático, de escolha, a própria inteligência artificial poderia até fazer isso no futuro, dele falar, isso aqui, esse dado não está correto perante a LGPD, então não vou considerar isso aqui. Tipo assim, a gente começar a orientar e ter ferramentas automáticas para classificar esses dados perante a legislações, as regras existentes, né, e a princípios éticos, né. Promover a formação interdisciplinar entre cientistas de dados e profissionais de curadoria e profissionais de informação, né. Então é isso. Então a gente hoje, os cientistas de dados, muitos têm muito conhecimento específico de algumas áreas, né, mas a curadoria especificamente, ela é uma área um pouco deixada de lado. Então, tipo assim, eles meio desprezada por parte de muitas empresas e muitos cientistas de dados. Então, a ideia é promover essa interdisciplinaridade, é trazer esses profissionais que conhecem o tratamento de dados, que sabem guardar informação, que sabem guardar conhecimento, para que eles possam agregar valor juntamente com os cientistas de dados. Então, você integrar esses dois mundos aí, né? E estudar como diferentes comunidades interpretam princípios do FAIR, justiça e responsabilidade no contexto da machine learning. Praticamente o mesmo que eu expliquei ainda há pouco, você trazer esses profissionais e fazer artigos e estudos, né, para poder aproximar, né, não deixar a base, né, a base de dados, porque, na verdade, o que é inteligência artificial, ela é o quê? Ela é uma inteligência baseada em conhecimentos e padrões. Então, se tu entrega padrões errados, você vai ter resultados errados, você vai ter inverdades. Então, a ideia é você trazer qualidade na entrada para que você tenha projeções e resultados mais assertivos e mais éticos e mais responsáveis, né? Mais responsáveis, exatamente. Então, é isso que são a estrutura futura. Eu acho que é isso. A gente cobriu todos os pontos. Para agradecer, obrigada. Eu vou parar aqui, então, a gravação. Obrigada. Obrigado, pessoal. Também agradeço a Ana, viu, Ana? Obrigado por trabalhar contigo aí, foi muito bom. Acho que esse trabalho foi bastante enriquecedor, né? Eu sou dessa área de engenharia de dados, então, para mim, isso aqui foi como se fosse, sabe, o tapão de clique, assim, né? Nossa, eu sou cientista de dados, para mim também. Eu já tinha uma preocupação, mas eu nem sabia que tinha tanta coisa ainda para estudar nesse pré. Mas é isso. Vou parar aqui. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Tchau.